Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco. Aqui neste sítio é a primeira vez, aqui na parte baixa, mas graças a Deus por todos aqueles que tiraram do seu tempo e dos seus afazeres para estar aqui, para estudar a Palavra de Deus, acima de tudo para ter comunhão uns com os outros, lembrar-nos da morte e da ressurreição do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em nosso favor, e agora também estudarmos a sua Palavra, porque é só aqui que nós devemos fazê-lo em conjunto, em mais lado nenhum. As pessoas se juntam, as pessoas juntam-se daqui a alguns minutos, muitas pessoas se irão juntar em Espanha, em Inglaterra e pela Europa fora, para ter comunhão à volta de uma coisa que fica aqui. E nós estamos à volta de algo que é eterno, que é a Palavra de Deus, que dura para sempre. Eu gostava nesta tarde de falar-vos de algo que me tem ocupado a mente, me tem ocupado e me tem preocupado, que é uma realidade que eu tenho vindo a assistir, em primeiro lugar no mundo, mas que me preocupa mais que isso aconteça no meio do povo de Deus. Que é um baixar de padrões, um baixar de exigências que nós fazemos a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Nós vamos ver um pouco na sociedade o baixar da fasquia, o baixar dos padrões, mas, acima de tudo, quer cada um pense em si. Será que eu não estou a facilitar? Será que eu não estou a relaxar? Será que eu exijo de mim mesmo o que Deus pretende de mim? Ou estou a facilitar? Vamos ver um pouco isso pela graça de Deus. Nós temos visto ao longo dos... falar mais alto. Quanto mais alto. Exatamente. Obrigado. Porque aqui não há microfone. Ok. Nós até podemos fazer assim. Sim. Mas lá ao fundo, o irmão... Pronto, ok. Os irmãos lá atrás, conseguem ouvir? Sim. Conseguem? Ok, mas sim, não vou esquecer disso. Então, quero falar-vos sobre situações em que nós assistimos ao baixar dos padrões, dos mínimos exigíveis para algo. Um exemplo recente, tem alguns meses, é a altura mínima para se entrar no serviço militar. Como havia poucas pessoas a querer entrar no serviço militar, baixaram a fasquia, literalmente. Agora já se pode ir com 1,55 m, algo à volta disso. Antes, serão boas notícias para alguns, se calhar, mas antigamente não se podia. Porquê? Porque havia vários candidatos, eles podiam dar-se ao luxo de, não, para entrar no serviço militar precisamos de uma certa altura. Também aconteceu, isso prejudicou-me a mim, enquanto professor de matemática, há uns 30 anos, havia poucos professores de matemática, o que é que fizeram? Deram a possibilidade de pessoas que não eram licenciados para serem professores de matemática, de dar aulas de matemática. Isso complicou um pouco os meus planos da minha vida, mas os planos eternos que o Senhor tem para mim, nada pode beliscar. Então baixou-se a fasquia, sem ofensa para quem não tem habilitação, para não tirou um curso para ser professor de matemática. Nada contra, mas baixou-se a fasquia. Mesmo o ser chamado doutor, antigamente era uma pessoa com doutoramento. Agora, um DR ponto já é considerado doutor. Esta talvez não saibam. Bodas de diamante. Quantos anos é que é preciso ter para ter bodas de diamante? Se calhar aqui alguns já fizeram. 75. Não, agora baixou para 60. Ninguém chega aos 75. Portanto, baixou-se a fasquia e agora chama-se bodas de diamante aos 60 anos. Ninguém chega, ou quase ninguém chega. É raro alguém chegar aos 75 anos. O próprio diamante já se chama diamante a coisas que não são diamante. Diamantes sintéticos. Mesmo champanhe também chama-se champanhe a qualquer bebida gaseificada com álcool. Mesmo finalista, no meu tempo, eram aqueles que estavam no último ano do curso superior. Agora, há festas finalistas para os meninos que passam da creche para o pré-escolar, ou seja, de 4 anos. Candidato. Não sei se sabem de onde é que vem a palavra candidato? Alguém sabe? Qual é a palavra que dá origem a candidato? Cândido.
Porquê? Porque nas civilizações antigas, Grécia e Roma, os candidatos, claro que aquilo era uma hipocrisia, mas vestiam-se de branco para mostrar a sua pureza, que não tinham nada a apontar. E nós temos, ainda ontem sofreu um infortúnio, ou um fortúnio, talvez, temos um candidato a presidente dos Estados Unidos que já foi acusado de tudo, já foi condenado de tudo e mais alguma coisa. E atenção, eu não estou... Eu entre ele e o outro, eu sei quem é que votaria, mas é só para vos dizer que uma pessoa que é tudo menos recomendável, tudo menos cândido, é um candidato. E temos também aqui em Portugal alguns que já cumpriram pena, mas já voltaram e são outra vez presidentes de Câmara. Temos esse tipo de situação, ou seja, fasquia baixou. Mesmo o limiar para ser considerado racismo, que é algo grave, já coisas muito pequenininhas já são consideradas racismo. Ou seja, a fasquia para ser considerado racismo também baixou. Mas agora, podemos entrar aqui em umas questões um pouco mais complicadas. O que é legal? O que é que nós consideramos na nossa sociedade como sendo legal? Vou dar-vos alguns exemplos. O trabalho informal. Trabalho não declarado. Não passar fatura, não passar recibo. Com uma certa facilidade, se calhar mesmo nós fazemos isso. Ver algo na internet sem pagar para ter isso. O mundo já faz isso com toda a naturalidade. Não estou a prejudicar ninguém. Estão, de facto, estão a prejudicar. Mas já se faz isso com uma certa naturalidade. E é pena. É pena. Eu lembro-me de um irmão nosso que, só para verem como ele levava a sério, o irmão Andrade. O irmão Andrade, alguns recordam-se do irmão Andrade, de Espinho. Ele ia pregar às vezes ao VAR, e eu também ia lá ao culto ao VAR durante alguns anos, apesar de viver em Estarreja e reunir-me na igreja em Estarreja, ia também ao VAR, à noite. E um dia encontrei-o na estação de Ovar e ele ia de regresso para Silvalde, onde ele entrava na estação, e eu vinha para Estarreja. E um dia ele viu que ele tinha 2 bilhetes na mão. 2 bilhetes. Eram 2 bilhetes de regresso. 2 bilhetes de Ovar, Silvalde. E eu perguntei-lhe porquê. E porquê é que ele fez isso? Alguém sabe porquê? Porque na viagem de Silvalde para Ovar não lhe apareceu o revisor. Então este irmão, graças a Deus pela sua integridade, comprou 2 bilhetes de regresso para não lesar a CP. Quem é que faz isto hoje em dia? Ninguém. Nem mesmo no meio dos crentes. Se podemos fugir a alguma coisa, lá vamos nós, infelizmente. E isto é um baixar da fasquia. E não estou a apontar o dedo a ninguém. Se eu aponto o dedo a alguém, é a mim, em primeiro lugar. Mesmo o que é considerado fidelidade. O que é ser fiel num casamento? Mesmo aí, baixou-se a fasquia. Desde que não se ande com outra mulher ou com outro homem a fazer determinadas coisas, estou a ser fiel. O Senhor Jesus Cristo põe a fasquia da fidelidade bem alto. Ele não veio cá dizer, isto é muito complicado, cumprir a lei. O que é que ele diz? Ou isto foi dito aos antigos? Por aí eu digo. E era a pôr a fasquia bem alto. Mesmo o próprio casamento. O que é considerado casamento? A fasquia já baixou muito para ser considerado aquilo que é considerado casamento. A Bíblia diz o que é um casamento. Mas há pessoas que chamam casamento a coisas que não são casamento. Pessoas que vivem juntas. Pessoas que não são casadas. Dizem marido, mulher, e querem que lhes chamem casamento. Mas a Bíblia não chama isso de casamento. Tal como não chama casamento uma união entre 2 homens. Ou entre 2 mulheres. A fasquia baixa. Mesmo para ser considerado mulher, a fasquia já baixou. Viram? Há uns meses, alguém que não nasceu mulher foi considerada Miss Portugal. Fasquia baixar. Mas vamos entrar agora numas questões. Nós já vamos à palavra de Deus. Atenção, não estou aqui só a dar opiniões. Isto é só uma breve introdução. Mesmo os critérios para namorar. Para encontrar alguém
para partilhar a vida, uma vida que deve ser no temor do Senhor, criar um lar onde o Senhor é honrado e o nome do Senhor é reverenciado. Quem é que a fasquia também tem baixado? Com quem é que eu quero constituir família? Deveria ser um crente que queira remar para o mesmo lado e que queira, acima de tudo, servir ao Senhor. Hoje em dia nós vemos muitos, nem sequer crente é, e constituem família com pessoas que depois traz muitas complicações na vida. E mesmo dentro do namoro, os meus irmãos mais velhos poderiam contar-me histórias como é que se namorava no vosso tempo, não era? Aquela música do Menina Está Já à Janela não existe só por acaso. Era assim que se namorava em tempos, não era? Claro que depois, às vezes, acontecia aqui coisas por trás mas o padrão era aquele. Hoje em dia, vale tudo. E nós temos que continuar a dizer o que está na Palavra de Deus, os princípios da Palavra de Deus, mesmo que ninguém esteja disposto a cumpri-los. Temos de dizer. Porque, reparem, quando a nação de Israel comportou-se muito mal, foi para o cativeiro e depois voltou. E nós vemos que em Esdras, penso que é Esdras ou Neemias, agora estou a fazer confusão, que eles estavam a ler a lei e o povo todo chorava. Tanto que é nessa passagem que nós lemos: a alegria do Senhor é a vossa força. Porque o povo todo chorava. Eles não pensaram assim: olha, nós já fizemos tanta asneira, olha, vamos tentar arranjar aqui uns padrões um pouco mais baixos para ver se toda a gente consegue cumprir isto. Não, eles leram a lei. Não vamos buscar uma lei mais light, mais suave, mais fácil de cumprir, para ver se desta vez toda a gente cumpre. Não, eles foram ao que a Palavra de Deus dizia já há vários séculos. E nós devemos insistir naquilo que a Palavra de Deus ensina. Mesmo o nome cristão. O que é um cristão? À luz da Palavra de Deus, são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje em dia, há muita gente que se diz cristão, mas curiosamente discordam do que Cristo disse. Eu já aqui há uns anos, aqui em cima, falei-vos, a mensagem tinha este título: o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? Talvez se recordem. Várias situações em que eu vos mostrei o que é que o Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, disse sobre o assunto. Sobre vários assuntos. E é ver o mundo que se diz cristão, muitos que se dizem cristãos, a dizer exatamente o contrário do que o Senhor Jesus Cristo disse. E se alguém se diz cristão e não concorda com Cristo, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Ou seja, o mesmo padrão para ser considerado cristão baixou muito. Há pessoas que dizem cristãs que não conhecem a Bíblia. Não querem saber do que a Bíblia diz. Criam um Deus à sua imagem e sua semelhança e é com isso que vivem. Mesmo o padrão que eu exijo a mim mesmo enquanto membro de uma igreja local. O que é que eu exijo a mim mesmo? É vir aos cultos uma vez por semana? Durante 1 hora? Ou um bocadinho mais, quando certos pregadores vêm cá? É isso que eu exijo a mim mesmo? 1 horinha? Vocês sabem que tem a ceia do Senhor, meia hora mais cedo. E agora cada um pergunte: porquê que eu não exijo a mim mesmo o estar ali aquela meia horinha a mais? E mais, há outros cultos ao longo da semana. E isto, na minha modesta opinião, são os serviços mínimos. Estar presente nos cultos. Porque a vida de igreja não é só estes tempinhos que a gente passa aqui. Mal vai. Mal vai se nós só pertencemos ao corpo 1 hora ou 2 por semana. Que Deus nos livre disso. E mesmo aquilo que se exige para servir na obra. Para servir na obra. E nós já vamos ler aqui umas passagens sobre isso. Eu costumo dizer que se a igreja estivesse mais vigorosa, mais fortalecida, provavelmente não era eu que estaria aqui a expor a palavra de Deus. Eu tenho todo o gosto.
Acreditem, tenho todo o gosto em estar aqui convosco. Mas provavelmente haveria irmãos muito mais capazes do que eu para vos expor as Escrituras. Mas o estado de alguma decadência que nós vamos vendo nas igrejas leva a que haja poucas pessoas com vontade de estudar a palavra de Deus. Cada vez menos. Basta recuar uma geração, a geração de alguns irmãos que são dos mais novos que aqui estão, mas a geração do nosso irmão Francisco, entre outros, e tínhamos muitos mais irmãos dispostos e ativos na obra. E hoje em dia há muito pouco. E vamos ver algumas passagens sobre, vou querer ler principalmente 2 passagens sobre quem é que serve para servir. O que é que se deve exigir para servir? Eu poderia ler convosco aquelas passagens. Eu quero que abram a palavra de Deus em Atos 6. Atos 6. Já era a altura para abrir a palavra de Deus, não é? Atos 6. Claro que há aquelas passagens que nós lemos em 1 Timóteo 3, 1 a 13 e em Tito 1, 6 a 9, em que Paulo diz os requisitos para o ancião e para o diácono na igreja. Marido de uma só mulher, irrepreensível, que tem os seus filhos em sujeição, não dado ao vinho, no caso do ancião, não dado a muito vinho, no caso do diácono, entre outras coisas. Mas houve uma situação na igreja, assim chamada igreja primitiva, em Atos 6, em que havia ali alguns problemas. Então vamos ler estes versículos em Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Num tempo em que a igreja estava, digamos, no seu auge, nós lemos poucos capítulos antes, estavam cheios do Espírito Santo. Havia almas a converter-se aos milhares. E neste tempo, para servir às mesas, que tipo de pessoas é que se exigia? Homens, 7 varões. Porque se fossem precisos 20, eles arranjavam 20. Homens, 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Uma fasquia bem alta. Vamos agora primeiro livro dos Reis 12. Primeiro livro dos Reis 12. Isto era o padrão que se exigia nesta altura. Primeiro livro dos Reis 12. Esta passagem diz respeito a um tempo da nação de Israel que foi dividida em 2. A seguir à morte de Salomão, o seu filho Roboão ficou com a parte do sul, de Judá, chamado Judá. E Jeroboão, um servo de Salomão, ficou com a parte norte. E qual era o problema ali? O Jeroboão percebeu que havia um problema. Ele tinha mais tribos, tinha 10 tribos. O Judá ficou só com 2. Mas havia uma coisa, o que é que ele não tinha? Nessa região toda muito grande, o que é que não havia lá? Quem é que sabe? Não tinha o templo. O templo estava em Jerusalém. Então o que é que ele pensou? Vamos ler. Primeiro livro dos Reis 12 e vamos ver aqui versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ou seja, se eu deixar as coisas estar como estão, eles começam a ir a Jerusalém e eu vou perder esta gente toda.
Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. E reparem agora o versículo 31. Também fez dos altos, fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no mês 8º, no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Versículo 33. E sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Lembrem-se da passagem do livro de Atos, o que é que dizia? Para servir às mesas, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para servir às mesas. Aqui, para serem sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E não bastava ser dos filhos de Levi, tinha de ser da linhagem de Arão. E não só da linhagem de Arão, não podia ter defeito. Se tivesse certos defeitos, não podiam entrar até não sei quantas gerações. A fasquia era muito elevada. E num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas não queriam saber do que a palavra de Deus dizia, por interesses, já vamos ver algumas razões que podem levar a isto, facilitou-se, baixou-se a fasquia. Em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos aqui um completo contraste entre quem exigia homens cheios de Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação, e um tempo em que qualquer coisa servia. Qualquer um servia para servir, e qualquer coisa serve para servir a Deus. Para apresentar a Deus. Então, vamos ver rapidamente, com base nestas passagens, e mais uma ou outra, o que é que pode levar as pessoas a baixarem a fasquia? A primeira razão que eu vejo é a conveniência ou o interesse pessoal. Dá-me jeito que se baixe a fasquia para que eu possa passar, para que eu possa satisfazer os requisitos. Diz o rei Jeroboão, diz assim: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Isso vai dar muito trabalho. Fazer as coisas como Deus diz dá muito trabalho. Portanto, vamos facilitar. Naquela passagem que nós lemos só um versículo sobre do Mica, lemos a dada altura que havia lá um levita que andava à procura de um sítio onde achasse comodidade. Queria vida fácil. Vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Queria uma vida fácil. Conveniência, interesse pessoal. E também vemos que naquela passagem de Malaquias, que as pessoas ofereciam o coxo ou o enfermo. Ou o cego. Qualquer coisa servia. Dá-me mais jeito desta maneira. E é muito mau se, para me facilitar a vida, eu permito que a fasquia baixe. A exigência no meio do povo de Deus baixe. Mas sabem o que é que dizia Davi? É uma passagem que não temos tempo para ler, mas está relacionado com um castigo que Deus enviou a Israel, e que depois a praga cessou, e ele, para agradecer a Deus, quis oferecer sacrifícios. E houve alguém que disse: eu ofereço tudo, eu dou-te os animais, dou-te todo o material necessário, eu ofereço-te. E ele diz: não, pelo preço de vida eu te pagarei. Não oferecerei a Deus holocaustos que não me custem nada. Isto é em completo contraste com eu relaxo naquilo que exijo a mim mesmo para servir a Deus. Este Davi, neste caso, exigiu a si mesmo o máximo.
Outra razão que pode levar a facilitar, a baixar a fasquia, são os laços familiares. É muito complicado quando toca à nossa família. O que é que nós lemos ali? Consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Vemos o Mica a fazer isso. E vemos também o Senhor a dada altura a dizer a Eli: tu honras quem? A teus filhos mais do que a mim. E é muito complicado. Isso, temos assistido a várias situações assim. E eu também tenho filhos, atenção. Também tenho filhos, pela graça de Deus. Mas não vou deixar de dizer o que tenho a dizer. Porque há pessoas que parece que estão à espera que os seus filhos cresçam e tomem decisões para aí sim ganharem as suas convicções. Ou então as suas convicções andam a reboque das decisões que os seus filhos tomam. O seu filho decide fazer algo que está contrário ao que a palavra de Deus diz, então vamos dar um jeito, vou baixar a fasquia para que o meu filho consiga passar a fasquia. Não devemos fazer isso. Não devemos facilitar nem pelos nossos filhos. Devemos deixar a fasquia onde está e dizer: esta é a fasquia. Eu amo-te muito, mas eu não vou baixar a fasquia por tua causa. E é isto que, pela graça de Deus, eu espero ter a coragem de dizer aos meus filhos, se eles optarem por outro caminho. Que Deus me livre, por causa dos meus filhos, de dizer tudo o que andei a dizer toda a minha vida. E o que eu digo está gravado, eu gravo sempre, e espero que de hoje à amanhã, se eu facilitar alguma destas coisas, venham dizer: Daniel, então tu dizias isto e agora como é que é? Não estou livre dos meus filhos tomarem decisões tomarem decisões com as quais eu não concordo. Mas que Deus me livre de, por causa das decisões deles, eu decidir que a fasquia afinal não era aqui. Afinal é aqui. Assim ele já passa. Há também outra razão que pode levar as pessoas a baixar a fasquia é popularidade. As pessoas querem ser populares. Terem medo de perder pessoas. O que é que dizia o Roboão? Se este povo subir para Jerusalém, basicamente eu vou perdê-los. O coração deles vai passar a estar ligado a Judá e não a Israel. Então eu tenho de fazer alguma coisa. Então o que é que ele fez? Fez uma festa como a que se fazia em Jerusalém. Ele copiou as coisas. Copiou e diz aqui no versículo 32, como uma festa que se fazia em Judá. É muito mau quando, por causa de não querermos perder as pessoas, baixamos a fasquia. A fasquia está aqui muito elevada. Se deixarmos aqui a fasquia, ninguém quer vir para o exército. Não temos pessoas para dar aulas de matemática ou de outras. Temos de baixar a fasquia. Que eles façam isso é compreensível, é legítimo. Mas agora aqui, olha, se nós deixarmos a fasquia aqui, as pessoas vão-se embora. Não vamos dizer: a Bíblia diz isto, mas vamos fechar os olhos. Eu não sei ao certo quem foi que disse isto, mas terá havido um clérigo da religião maioritária em Portugal que terá dito algo nesta linha. A Bíblia realmente não permite o divórcio, mas a Igreja, na sua misericórdia, permite, ou dá um jeito. Não é bem o divórcio, é a anulação do casamento, é um subterfúgio. Que ideia é que passa? Realmente o padrão é este, mas nós temos de dar um jeito, porque senão nós perdemos todos. E vocês veem o que é que acontece hoje. Alguns que terão vivido algum tempo no catolicismo devem recordar-se que as exigências para casar alguém eram muito apertadas. Muito apertadas mesmo. Hoje em dia, até para ser padrinho, tinha de ser o crisma, tinha de ser uma série de coisas. Hoje em dia qualquer um serve. Hoje em dia até se faz o casamento e o batizado da criança. Tudo no mesmo dia. Porquê? Porque se baixou a fasquia. Mas nós não vamos... Espero que não venham dizer no fim: mas aqui já baixámos a fasquia. Espero que aqui digam: não, olha, gostamos muito de vocês,
Amamos muito, mas amamos mais a palavra de Deus e não vamos baixar a fasquia. A fasquia está aqui. Sabem o que é que o Senhor Jesus quis dizer a dada altura? Alguns estavam a dizer, este discurso é impopular. O que é que o Senhor disse? É impopular. Está bem, eu se calhar tenho de moderar o meu discurso. O que é que ele diz? Quereis vós também retirar-vos? Disse aos que estavam mais próximos dele, quereis vós também retirar-vos? É aqui que Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós, não é? Tens as palavras da vida eterna. E tem de ser esta a nossa resposta. As pessoas querem alguns vão-se embora. Nós amamos-los muito, mas amamos demais a palavra de Deus, para facilitarmos. Também pode acontecer, como eu já vos falei, da questão dos professores e a questão do exército, a escassez de pessoal. Não há pessoas, temos de baixar a fasquia. O Mica dizia, eu tenho um levita por sacerdote. E estava ele todo contente. Não havia pessoas aptas a serem sacerdotes e de certeza que não havia nenhum sacerdote verdadeiro que estivesse disposto a servir numa casa de deuses. Não é? Os sacerdotes tinham de servir onde estava o tabernáculo, naquele tempo era onde estava o tabernáculo, mais tarde no templo, e não em casa de uma pessoa que tinha deuses lá. Mas ele estava todo contente, tinha um levita por sacerdote. Ou seja, havia escassez de pessoal. E naquela passagem que lemos há um bocadinho, dos mais baixos do povo, fez sacerdotes. Dos que não eram filhos de Levi. Está em completo contraste com o quê? Com o que nós vemos no livro de Atos. Escolhei 7 varões. Porque eu estou convencido que se fosse escolhei 20, havia 20 homens que cumpriam estes requisitos. Porque assim, houve um deles que morreu, não é? Estevão, logo a seguir, e o trabalho teve de continuar a ser feito. Também pode haver outra razão que pode levar a que as pessoas baixem a fasquia, é ignorância. Pode não ser por mal, pode ser mesmo a ignorância, não conhecem mais. E há pessoas que durante anos fazem uma determinada coisa que está errada, mas não é por mal, é porque não sabem. Não explicaram o mal que aquilo tinha. Então nós vemos que naquela passagem do Mica, o Mica dizia assim, tinha este homem Mica uma casa de deuses. O Mica tinha uma casa com deuses lá. E eu acho que vos falei na altura, se formos a ver o que está ali em Juízes 17, bate quase ponto por ponto com aquilo que nós vemos, infelizmente, na religiosidade no nosso país. Uma casa de deuses. E sabem o que é que ele dizia? Agora sei que o Senhor me fará bem. Porquê? Porque eu tenho um levita por sacerdote. Ou seja, ele não... Desculpem a expressão, ele não pescava nada. Não percebia nada do que Deus pretendia. Porquê? Porque não havia o hábito de ir todos os anos, como ia a família de Elcana, o pai de Samuel, ia todos os anos a Siló para adorar ao Senhor. E ouvir a lei ser lida. Mas esta família do Mica, há séculos, se calhar, que não sabiam o que era ir ouvir a palavra de Deus. Tinham uma ideia de Deus e depois agiam em conformidade com a ideia de Deus que tinham. E também naquela passagem de Jeroboão, nós lemos no primeiro livro dos Reis, dizia, o povo ia até Dan, cada um a adorar. Iam com a manada, por assim dizer. Não iam por convicção, iam por comodidade, porque era um sítio mais perto. Olha, até mais perto aqui, portanto, nos escusamos de ir para Jerusalém, que dá muito trabalho. Mas pode também ser rebelião. Eu não sei se ao ler esta passagem, primeiro livro dos Reis, 12, 28. Vamos ler isto com atenção. O rei tomou conselho, ou seja, ele aconselhou-se. E reparem numa coisa, estamos a falar do reinado a seguir a Salomão. Claro que Salomão falhou muitas coisas. Falhou. Principalmente no final da sua vida, por causa das muitas mulheres que ele tinha. Mas havia algum conhecimento da palavra de Deus. Mas ele tomou conselho, e o que é que ele fez? Fez 2, não um bezerro de ouro, mas fez 2. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Reparem bem nisto. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
Isto não nos faz lembrar nada. Onde é que já tínhamos ouvido isto? Êxodo 32. Quando o povo tinha saído da terra do Egito, Moisés sobe ao monte para receber a lei. O povo tinha dito: tudo o que o Senhor disse para fazer, nós faremos. Moisés está há 40 dias no monte. E quando chega cá abaixo, já tinham feito um bezerro de ouro e disseram exatamente isto. Será que no tempo de Jeroboão não sabiam estas coisas? Ninguém olhava uns para os outros e pensava assim: isto não bate certo. Como é que é possível ele atreve-se a duplicar a maldade que fizeram os nossos pais no deserto e o castigo que eles levaram? Ele está a fazer o dobro. Terrível, terrível. Lemos no versículo 30: este feito se tornou em pecado. Tornou-se em pecado. Isto é rebelião contra o mandamento claro de Deus. E mais, algo que já sabiam que tinha dado mau resultado no passado. E insistem. Também faz lembrar aquela postura de Sansão, que queria uma mulher dos filisteus, e os pais dizem: não há mulheres. Não há mulher entre os filhos de Israel para que tu vais tomar mulher dos filisteus. E mesmo perante aquele conselho solene dos seus pais, o que é que ele diz? Não, eu quero esta porque ela agrada aos meus olhos. Isto é rebelião. Agora, porquê é que nós não devemos baixar a fasquia? Isto são algumas razões que levam algumas pessoas a facilitar. Ou é pela família, ou é a conveniência, ou é a ignorância, ou popularidade, ou mesmo a rebelião. Mas porquê é que não devemos baixar a fasquia? A reputação manchada. Este Jeroboão é provavelmente o nome mais citado até ao final do livro de Reis. Dos livros de Reis. Porquê? Pelo menos quando se fala da nação de Israel, do Reino do Norte. Porquê? Se estiverem na passagem de primeiro livro dos Reis, lemos assim, primeiro livro dos Reis 15:26. Está a falar do filho. Primeiro livro dos Reis 15:26. Está a falar de Nadab, filho de Jeroboão. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E depois, dali para a frente, todos os reis maus, que eram todos em Israel, no Reino do Norte, foram todos, sem exceção, maus. O que é que diz? E fez o que era maus aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Jeroboão, 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 sempre, sempre. E aparecia Jeroboão, filho de Nebate. O Nebate também, que era o pai de Jeroboão, também aparecia sempre associado ao pecado de Jeroboão. E cada um pense: quererei eu ficar conhecido no meio do povo de Deus para as gerações futuras como aquele por causa de quem se baixou a fasquia? Ora, passámos a aceitar isto para dar o jeito àquela pessoa. Tremendo. Nos Estados Unidos foi revertida, fez agora 2 anos, uma decisão do Roe versus Wade, que é aquela decisão que impediu que qualquer Estado americano limitasse o aborto. Roe versus Wade. Roe era o nome de uma mulher que quis abortar. E depois um advogado ou uma advogada, na minha opinião, maliciosamente aproveitou aquele caso para levá-lo até ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal decidiu a favor e impediu que se pudesse pôr limitações ao aborto. E estou a simplificar um bocado a coisa. Essa pessoa ficou para sempre associada àquilo. E sabe uma coisa que se calhar poucos sabem? Essa pessoa acabou por ter o filho. Acabou por levar a sua gravidez avante. Mas o seu nome ficou para sempre associado a uma das decisões mais inacreditáveis, na minha opinião, mais inconcebíveis nos Estados Unidos. Que durou 49 anos. Quero eu ficar com o meu nome ligado a algo que por minha causa entrou o pecado.
na igreja. Eu penso que me compreenderão. Eu não quereria que o meu nome ficasse associado a algo negativo no meio do povo de Deus. Eu não quereria que dissessem, olha, graças ao Daniel passámos a poder fazer isto e antes não podíamos. E era chato. Era chato, nós tínhamos as regras eram muito apertadas, mas graças ao Daniel isto relaxámos um bocado a coisa. Que Deus me livre de alguém poder dizer, o Daniel fez. Daniel fez, portanto, agora nós já podemos fazer. E sabe uma coisa? Também há um perigo da influência negativa. Passar a ser o novo normal. Várias vezes lemos assim, a expressão, com que Jeroboão fizera pecar a Israel. Jeroboão fez pecar a Israel. Ou seja, a idolatria passou a ser o novo normal. E mesmo naquela passagem que nós lemos do Mica, vemos que, mais tarde, a história, aquilo é uma mensagem, foram duas mensagens que eu falei, sobre o Mica. E depois falei-vos também de como aquela religião pagã acabou por alastrar-se para toda a tribo de Dan. O que é que aconteceu? Aquele levita foi sacerdote e seus filhos foram sacerdotes até ao dia do cativeiro da terra. Durante muitos e muitos anos manteve-se aquele culto pagão na tribo de Dan. Ou seja, uma influência muito negativa. Mas pior, o baixar a fasquia é como a caixa de Pandora. Abre-se e não se sabe o que é que vai sair de lá. Sabemos como é que começa, mas não sabemos como é que acaba. E a fasquia vai continuar a baixar. Não pensem, baixamos, mas é só até aqui. A partir daqui, fica aqui. Não. Vem outra geração ou outra pessoa e agora vamos facilitar mais um bocadinho. E depois, e neste caso, como é que fazemos? Já facilitámos ali, agora vamos ser esquisitinhos agora com este. Baixa, e baixa, e baixa, e baixa. A fasquia continuará a baixar. Sabe o que aconteceu? Alguns anos depois de Jeroboão, veio um rei que fez pior do que Jeroboão. Quem é que foi o rei que fez pior do que Jeroboão? O rei? Tinha uma mulher muito má? O rei Acabe. O rei Acabe, lemos assim, primeiro livro dos Reis 16:30. E fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Fez pior ainda. O padrão já não é o que Jeroboão fez. O padrão passou a ser o que Acabe fez. E isto chegou ao ponto de afetar até a nação do sul, Judá. Em Judá houve bons reis. Houve alguns bons reis. Mas houve um rei que foi influenciado pelos povos à volta, incluindo por Israel, o rei Manassés. Diz assim, e Manassés tanto fez errar a Judá, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fizeram pior. Ou seja, a fasquia vai baixar, 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 baixar. Sabe uma coisa? Quando baixamos a fasquia, estamos a trazer desonra ao nome de Deus. O nome de Deus é desonrado. O Senhor diz naquela passagem, naquela repreensão que faz ali, quando diz honras aos teus filhos mais do que me honras a mim, ele diz assim, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E o profeta Natã tem de repreender a Davi e diz o seguinte, quando Davi pecou, adultério e homicídio, ele diz assim, com este feito deste lugar sobremaneira, a que sobremaneira os inimigos do Senhor blasfemem. E Paulo diz, a dada altura, repreendendo os judeus, diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se nós facilitarmos, se nós dissermos, olha, a partir de agora vamos facilitar, vamos baixar a fasquia, o mundo vai apontar-nos o dedo. Vai dizer, vocês, afinal, também fazem. Também facilitam nisso. Estamos a desonrar o nome de Deus. E sabe uma coisa? Muito importante. Deus recompensa aqueles que se mantêm firmes. Que não vão baixar a fasquia só para facilitar. Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. E lemos também que Daniel, em relação à comida,
na Babilónia, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Consequência, entre todos aqueles mancebos, não foram achados outros, tais como Daniel e os seus amigos. O Senhor vai honrar, certamente, aqueles que dizem, não, o que a palavra de Deus diz é isto e daqui eu não me movo, não me mexo. E sabe uma coisa, também, porque é que não devemos baixar a fasquia? Porque Deus não baixa a fasquia. Deus não baixa a fasquia só para facilitar a quem quer que seja. Deus, a dada altura, diz à nação de Israel, em Deuteronômio 4:2, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. É difícil de cumprir, não vamos dizer, isto é muito complicado, ok, façam só aquilo que puderem. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vem, diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ele fala de, não matarás. E o que é que ele diz? Mas qualquer que disser ao seu irmão, raca, é réu é réu. Não adulterarás, mas porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu adultério. O Senhor Jesus Cristo não vem cá, porque às vezes a ideia que se tem do Senhor Jesus Cristo é, desculpem a expressão que eu vou usar, é um tipo porreiro, que ama a todos e aceita todos tal como eles estão. E não vai exigir nada, não vai... é só aquela pessoa que faz tudo aquilo que a gente quer. E que dá-nos sempre festinhas, mesmo que nós façamos todo o tipo de asneiras, ele vai sempre dizer que estás muito bem. Não, o Senhor Jesus Cristo pôs a fasquia bem alto. E Deus não baixa a fasquia na questão da salvação. Deus continua a exigir a perfeição total para a salvação. Ninguém será salvo se não for impecável 100% do tempo. Portanto, ninguém salva, certo? Por si mesmo não, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dizer, o Senhor não diz, ok, os melhores, os que tiverem melhores obras, esses salvam-se. Agora, os outros não, mas os melhores, não é assim. Só aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é que satisfazem, não são eles que satisfazem, mas o Senhor satisfaz-se na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que reconhecem que não podem por eles mesmos chegar a Deus e dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo morreu a morte que eu merecia morrer. Portanto, façamos como Deus, não baixemos a fasquia. Então, só para resumir, o que é que pode levar a baixar a fasquia? Conveniência, dá-me jeito. A família, a popularidade ou a falta de pessoal, a ignorância. E a ignorância cura-se de uma maneira muito simples. É lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, estando presente nos cultos, colocando questões, aprendendo. Também pode ser por rebelião. E Deus tem a misericórdia daqueles que baixam a fasquia por causa da rebelião. Temos um problema. Porquê é que não devemos baixar a fasquia? Ninguém quer ficar com a reputação manchada, com o seu nome associado a algo que permitiu que o pecado entrasse na igreja. Porque isso depois vai passar a ser o novo normal. Toda a gente começa a aceitar. Isso nós basta olharmos alguns 50 anos para trás e o que se tolerava, o que não se tolerava no mundo, tolera-se hoje na igreja com toda a naturalidade e ninguém se atreve sequer a falar contra. Temos o problema da fasquia continuar a baixar e, acima de tudo, de desonra a Deus. Nós vamos trazer desonra a Deus se nós permitimos, por nossa causa ou por causa de alguém que amamos, vamos deixar que os padrões de Deus se relaxem, que baixemos a fasquia, facilitemos. Não. Agarremos ao padrão da palavra de Deus, que é onde nós encontramos a fasquia bem elevada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E uma boa semana abençoada para todos.